minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez na consciência cristã. Kelson Mota falando sobre o cristão e a ciência. Bora ver onde a gente vai parar. Ele vai falar um pouquinho sobre quem ele é, sobre o trabalho que ele tem feito. E vamos então entrar para falar sobre como eu posso viver no ambiente acadêmico a minha fé. É possível conciliar a minha fé no ambiente acadêmico? Desde que você respeite o procedimento científico, não pressuponha que você tem que provar no final que Deus existe e como um ponto de partida, né, e de chegada, de maneira tautológica, tá sossegado, né? Uma coisa é fazer ciência, outra é prestar culto. Uma coisa é o procedimento científico, outra é a gente ter a nossa fé, a nossa crença, essa parada toda. Então, fica aí a dica. Dá pra fazer? Tranquilamente. Estamos aí fazendo faz muito tempo. Então, só respirar também que é importante, manter ativo, o corpo funcionando para poder ir até a faculdade, voltar para casa e tudo mais. Então, Kelson, seja bem-vindo, uma alegria ter você conosco. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, mais de 30 anos, trabalho com mecânica quântica molecular na área de química teórica e computacional, e tenho conseguido trabalhar num ambiente que tem sido cada vez mais hostil à fé, e tenho também conseguido trabalhar na Igreja do Senhor, né? Eu também sou vice-presidente da TDI Brasil, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, e nós temos tido nesses anos uma série de palestras e conferências ao redor do Brasil, falando que é possível conciliar a fé com a ciência, e é possível, se dentro do ambiente acadêmico, viver a vida cristã, ainda que seja complicado. Vamos colocar aí agora uma propaganda excelente do pessoal do Design Inteligente. Segura aí! Olá, tudo bem? Meu nome é Reverendo Adélio Nascimento e eu tenho um convite especial para você participar agora, no dia 20 de junho do ano 5703 da Terra Plana, do nosso Congresso de Teoria do Design Inteligente. Se você nunca ouviu falar a respeito disso, você é uma pessoa abençoada por Deus. Permaneça dessa maneira. Caso você já tenha ouvido a respeito do nosso tema, você tem duas opções: seguir a sua vida normalmente como se nada estivesse acontecendo, ou garantir a sua vaga, se inscrever e participar do nosso evento, que contará com incríveis apresentações dos nossos pseudocientistas adorados pelas pessoas da melhor idade, ou incríveis pastores adorados pela nossa garotada. Garanta sua vaga, se inscreva, participe. E garanto para você também que, além de muito especial, teremos distribuição gratuita de chapéus de alumínio na entrada. Deus abençoe. Voltando, aqui estamos, minha gente. Se você curte o nosso tipo de conteúdo, acha bacana o que a gente tem feito, curte, compartilha, divulga esse vídeo, dá uma olhada nos nossos cursos, que é pra isso que eu gravo essa bagaça, ou dá uma força pra gente no Pix, pra poder pagar o leite da criança aqui em casa, firmeza? Mas tamo junto, seguimos o nosso trampo e vamos ouvir agora o nosso irmão Kelson. Vai lá, irmão Kelson. Nesse aspecto de fé e ciência, por que muitas pessoas, vamos começar por esse ponto, por que muitas pessoas dizem que não é possível conciliar fé e ciência? Olha, Lázaro, eu imagino que seja porque ou a pessoa não saiba direito o que é ciência, ou ela não sabe direito o que é fé. Provavelmente ela tem um entendimento um pouco diferenciado do que é fé. Perdão, eu ri porque apareceu um maluco com a cabeça na câmera, eu não sei se vai ficar isso no vídeo, mas ele percebe que tá sendo filmado e baixa rapidão rindo, foi engraçado, desculpa. Fé do que é ciência, talvez limitado, porque a fé ela não é oposta à razão, a fé ela é oposta à incredulidade. Então, a fé cristã é uma fé racional, e a fé racional pode investigar não só a questão de Deus, mas a questão da natureza, a questão da criação de Deus. Então, não são coisas que se excluem. Quando alguém diz assim, olha, fé e ciência não se misturam, em geral, a pessoa não entende o que é de fato um método científico, e ela não entende o que é a fé cristã em relação a um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, um Deus que nos deu a capacidade de pensar e nos deu também uma inteligência capaz de investigar o mundo criado por ele. Mas nessa resposta, eu concordo em partes, talvez faça uma ressalva, a depender de como vá o conteúdo aqui do papo, mas tem uma diferença entre o fiel produzir ciência
e você misturar no procedimento e no método científico os elementos do dogma de uma determinada tradição. Acho que a gente está confundindo esse negócio aí. É possível um fiel produzir ciência, seguindo rigor, metodologia, chegar a bom resultado? Óbvio que sim. É possível produzir ciência assumindo como ponto de partida e como um dado do processo científico a fé? Ou o que é dito por um dogma? Aí começa a ficar complicado, porque a ciência se torna tautológica. A gente tem alguns vídeos aqui no canal que falam a respeito disso. Então, se a fé ela não se opõe à razão, na realidade se opõe à incredulidade, a ciência, tudo aquilo que se diz ser ciência, é de fato ciência mesmo? Não. Espera que o silogismo foi complicado. Se a fé não se opõe à razão, então tudo aquilo que produz se diz que é ciência mesmo. Rapaz, eu não sei como chegamos aqui. E só nesse momento do vídeo eu percebo que eu estou tampando a cara do nosso coleguinha. Então, eu preciso arrumar aqui. Pera aí um minutinho, minha gente. Deixa eu ajeitar. Deixa eu vir aqui para baixo. Fica menos pior aqui, talvez. Vamos ver, bora lá. Não, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o que você vê na mídia, em geral, não é ciência. Você tem... Não, é reportagem, é clickbait, porque a mídia não é necessariamente uma produtora de ciência. Dentro, inclusive, da dinâmica de mercado capitalista, ela está buscando fontes de enriquecimento para poder gerar lucro. Então ela vai colocar ali vários baits, vários debates que não são debates, vários resultados de determinadas pesquisas que interessam aqueles que querem lucrar em cima da quantidade de visualizações, do pessoal que está acompanhando e consumindo o jornal e tal. Então, realmente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a pergunta foi se o que é ciência realmente é ciência. E a gente foi pro jornal? Fiquei relativamente confuso. Reportagens por uma mídia que não é científica. Especialistas disseram... Especialistas disseram, foi publicado um trabalho de determinados preletores, determinados, na verdade, cientistas, pesquisadores, mas não é dito o trabalho, você não sabe quem escreveu, mas aquilo é passado por um filtro. Em geral, quem está escrevendo a matéria não é um cientista, mas ele quer um apelo popular. É um jornalista, talvez, ou talvez só um cara que fica produzindo conteúdo. Hoje em dia é precarizado pra caramba a produção de conteúdo e o interesse realmente é fazer grana, não produzir ciência. Por isso que a gente tem, inclusive, jornais específicos, especializados, essa parada toda a se discutir. Mas eu não tô entendendo como que isso está descredibilizando propriamente a discussão do que é ciência. Eu quero chegar nesse ponto aí, epistemológico. Então, por exemplo, essa semana saiu um artigo bem interessante, dizendo assim que cada buraco negro é a semente para um novo universo. Uma coisa meio estranha. Mas Star Wars, meio Star Wars. Mas é um artigo. Mas se você for ler o artigo, os autores eles não são muito enfáticos. E dizem, olha, é possível, mas já saiu na mídia assim, comprovado que cada buraco negro é a formação de uma nova galáxia. Mas isso descredibiliza a ciência ou o tipo de divulgação científica que é feito? Eu quero entender a pergunta, a resposta e para onde a gente está indo. Um novo universo. Isso não é verdade. Então, a ciência real, a ciência séria, ela investiga a criação de Deus. O bom investigador, o bom cientista, ele não vai entrar na questão mais da teologia. Ele vai se ater ao fato, à evidência e como eu posso entender essa evidência. Mas o que você vê de ciência, na verdade, está mais para uma narrativa cientificista. Aí sim. Então o problema não é a ciência, é como se divulga. Ok. A gente, como um bom cientista, não vai falar sobre Deus. Excelente, vamos observar a criação de Deus. Pode ser. Mas um camarada pode fazer a mesma ciência sem precisar crer em Deus ou crer que é uma criação de Deus. Porque o procedimento científico não pode pressupor o resultado, como resultado final, a existência desse elemento, desse dado anterior. Fica tautológico, fica problemático. Eu vou investigar sem precisar desse dado. Sem precisar crer que é ou não criação de... Essa é uma pergunta que não faz, entre aspas, diferença para o procedimento e a metodologia científica. Não altera. Se a gente está propondo produção de ciência. Agora não, a gente quer produzir
apologia, a gente quer produzir dogmática, a gente quer sustentar a nossa fé que a gente já tem como um pressuposto. Aí, com todo respeito, não é ciência. Sim. E muito do que você vê, às vezes, saindo da boca de alguns cientistas, às vezes, não é a relação do fato que ele estudou. O que você vê é uma narrativa cientificista, tem muito a ver com a cosmovisão daquele cientista e não do trabalho que ele fez. Na verdade, a pessoa começa a falar algo que está além da categoria de trabalho dela. E isso na ciência. Isso, na verdade, é uma opinião, é um discurso, mas é isso que passa para a grande mídia. Então você acaba aceitando uma ideia de que a ciência tem todas as respostas, quando nós que trabalhamos de fato com ciência sabemos que a ciência mesmo ela é bem limitada para isso. Ela se limita a um método científico dentro de algum estudo factual, de alguma, vamos dizer, porção da realidade. Exatamente, não sobre Deus. Que, né, em teoria, cederia essa parada, mas aí a gente já está entrando num tipo de debate que não seria propriamente científico. Senão é especulativo. Mas beleza, vamos parar um momentinho aqui. A opinologia, para exceder o seu escopo de trabalho, essa parada toda, é do cientista ou do pastor? Que eu acho que pastor faz isso, pratica diariamente a opinologia generalizada, né? Então vai aí falando sobre tudo, essa parada toda, acho que o senhor concordaria comigo. Inclusive porque ele põe a Bíblia debaixo do braço e diz que a Bíblia tem todas as respostas em geral. E aí inviabiliza um pouquinho da produção científica. Ponto 1. O segundo, tá misturando alhos com bugalhos. Uma coisa é a mídia que divulga um determinado conteúdo, uma compreensão chula a respeito do que é ciência, porque a gente que faz o trampo científico, a gente sabe, realmente ciência não é para dar resposta. Ciência faz boa pergunta, boa metodologia para apresentar como funcionam determinados mecanismos e, quando possível, apresenta seus fundamentos e indica caminhos dos porquês determinado fenômeno ocorre. A gente faz isso, mas é sem essa sustentação de que tem que ser 100 ou 0, perfeito ou nada, explica tudo ou não. Inclusive, porque esse é um tipo de compreensão de ciência não só ultrapassada, como completamente equivocada, e que muitas vezes pressupõe até, inclusive, leituras muito fundamentalistas e literalistas da própria Bíblia. Porque se não for ciência tipo moderna, a Bíblia é mentirosa, a Bíblia não vale nada. O senhor já deve ter visto bastante gente que faz isso. Mas ela não vai se preocupar com os porquês, mas com os comos. Epa, cuidado. Você estava falando aí, eu pensei em um exemplo que poderia ilustrar isso, quando a gente fala sobre fatos e narrativas. Por exemplo, quando nós pensamos a respeito da temperatura, do clima. A temperatura é um fato. Né? A temperatura, estou lá, 29 graus, é um fato, é um dado. Mas a percepção da pessoa para com aquela temperatura, se ela está acostumada ou não com aquele... como aqui, em Campina Grande agora está quente esse período. Então, o costume a respeito daquilo, essa sim é a interpretação do dado. Sim, esse é um exemplo interessante. Eu sou do Amazonas, um lugar quente. Aqui também é quente. Mas eu passei alguns anos no Rio Grande do Sul. Então, dependendo da época no Rio Grande do Sul, é frio demais. Mas o gaúcho, às vezes, com 18 graus, ele está de camiseta e shorts. Mas um amazonense, 18 graus, ele está caindo ali, de certa forma. Então, essa narrativa também tem a ver com a nossa vivência, tem a ver... Perdão, que narrativa? Se tá frio ou quente, não é uma narrativa. Então, a metáfora, ela é muito ruim, na real. É uma metáfora, então a gente tem que tomar cuidado com essas paradas. Qual é o dado? Por meio da construção de um instrumento de verificação, aferição da temperatura, né? Então, a gente vai utilizar Celsius, como a gente faz, é uma construção comparativa. Então, você compara um determinado elemento com outra situação ou com outro elemento, cria um mecanismo de averiguação para mensurar uma determinada experiência humana, ou uma determinada experiência, né? Seja um fenômeno físico, algo que esteja ocorrendo, vamos ficar na temperatura. Então, averigou lá, tá 29 graus ou 18 graus. Esse é um indicativo. Ok. Mas a experiência de um sujeito que vive num território que é quente sempre, diante de 18 graus,
é que está sofrendo com muito frio. Enquanto quem vive nesse frio tá de boa, tá adaptado. Ah, essa palavra é importante. Adaptado. Ou seja, o seu corpo, a sua vivência, suporta de melhor maneira determinadas condições do que outro que não está habituado e ainda não passou por um processo de adaptação e regularização do seu corpo a esse novo ambiente. E aí vai precisar de um certo apoio. Tá? Mas tudo isso também são dados e fenômenos a serem verificados. E são verificáveis. E a gente pode criar mecanismos de contabilizar, de mensurar, de como melhor compreender cada um desses fenômenos. Não é propriamente uma construção de narrativa. Então a metáfora ela é ruim. Esse lance de não, aí vai depender da sua interpretação subjetiva, tal, não sei o que lá, eu imagino que é aquele grande subterfúgio de quem quer dizer ou desqualificar a produção científica para tentar fazer uma apologia de fé, para dizer, cada um tem a sua, entre aspas, palavra que já foi mencionada aqui, cosmovisão. E a gente tem alguns vídeos aqui no canal em que a gente critica bastante essa ideia de cosmovisão, inclusive na ciência. Ver com o ambiente em que nós nascemos, crescemos, então você pode analisar um fato de uma maneira enviesada. Então, por exemplo, a ideia da temperatura seria isso. Sim. Aqui está frio demais. E o outro pode dizer, não, está só 18 graus. Sim, mas aí a questão é desses corpos estão se adaptando, não sei o que lá. E como que a gente vai solucionar esse impasse? Existe uma maneira clara de compreender qual é o problema e como a gente resolveria. Esse impasse está frio ou está quente, vamos dizer assim. E a gente compreende esse fenômeno, explica ele. Com metodologia podemos demonstrá-lo. E isso não torna as coisas só interpretativas, narrativas e subjetivas. Com certeza não. 18 graus no Amazonas, as pessoas estão rolando no chão de frio. Né? Mas, por exemplo, mais para o sul, 18 graus é uma temperatura amena. Depois de 4 anos no Rio Grande do Sul, 18 graus eu também estava de short e camiseta. Mas quem diria que seu corpo se adaptaria a um novo ambiente? você pode pensar em esse dado para qualquer dado científico. O bom cientista, o cientista honesto, o cientista neutro, ele é capaz de avaliar o fato, ver as implicações desse fato, conjecturar uma hipótese, mas em momento nenhum ele vai fechar essa hipótese e dizer essa é a realidade, porque a ciência ela não trabalha com fatos permanentes. A ciência está sempre num processo de mudança. Mas quando você vê as pessoas dizendo é assim, na ciência desse jeito, que nós pesquisamos, esse pesquisador ele saiu da categoria científica. Isso vai ser aplicável também ao fiel? Ao fiel quando você é assim porque está escrito na Bíblia? A Bíblia tem razão? Fica aí o questionamento. E outra coisa é, em parte eu concordo com o argumento. As coisas estão sempre mudando, obviamente, e graças a Deus que já estamos nesse passo de compreender que as coisas mudam. Viu, crente? As coisas mudam, estão sempre em mudança. Por isso que a ciência tem sua data de validade, a produção e a apresentação científica. Contudo, a função não é só uma explicação para dizer o reflexo da mente e da natureza, né? Vamos dizer assim, o espelho da natureza, como diria Richard Hort em seu famoso livro, que acho que inclusive o título é esse, Espelho da Natureza. É alguma coisa Espelho da Natureza. É um livro muito bom, muito bom, pragmatista estadunidense, maravilhoso, para ninguém dizer aí que eu fico citando um marxista só. Mas nessa análise que ele faz, obviamente que eu não vou dizer que é só um reflexo. Por quê? Porque o intuito de um desenvolvimento científico não é só explicar a realidade para dar o dado para dizer que é assim. Ao contrário, à medida que vai se dizendo é assim ou é assado, ou não sei o que lá, foi se descobrindo que esse tipo de trabalho e de operação científica é para solucionar problemas. Então, até onde chegamos nesse momento da nossa realidade, solucionamos tais problemas desta maneira a partir destas teorias. A partir desses procedimentos, a partir desta metodologia, a partir desta constatação. E aí é constatação, sem medo de dizer, constatamos. É assim, sem medo. E assim solucionamos os problemas. Até o que vem o processo de refutação, isso também está implícito na ciência, de crítica e de aprendizado e de novas situações indeterminadas, seja por mudanças climáticas, ambientais, novas dinâmicas sociais, tudo vai mudando e a gente procura novas soluções. Muito importante a gente destacar e debater nesses termos. Acho que é muito mais profundo e qualificado, inclusive. Ele está na categoria da opinião pessoal dele, ou pior, ele está numa filosofia cientificista, uma narrativa cientificista que não é mais ciência. E aí o pessoal começa a confundir ciência com fé, dizendo que essas coisas não podem andar juntas. Por quê? Porque a ciência falou tal coisa. Ciência provou que Deus não existe. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Nenhum. Como é que foi esse salto argumentativo aí que eu perdi?
nenhum artigo, nenhum trabalho, nenhum experimento até hoje provou que Deus não existe. Também não provou que ele existe, porque isso não é um problema científico. Isso não é um dado para a solução de problemas, propriamente dito. Não é um dado que entra na metodologia. E o senhor deve saber, obviamente. Mas eu estou cansado de ouvir isso em universidade, no dia a dia. Não, a ciência já provou. A ciência nunca provou. Né? Nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Então, sei que são narrativas que viram lendas, são recicladas na mídia aqui e ali, e o que você tem é um discurso naturalista que acaba transformando a ciência em algo completamente separado da fé. Aí a discussão não está sendo sobre fé e ciência, a discussão está sendo apologia à minha crença. E aí criou-se um fantasma, o fantasma da mídia divulgadora de mentiras, uma conspiração aí. Claro, pô, você vê, o inimigo agora é outro, aparentemente. Então a gente tem que tomar um cuidado. Cuidar da mídia. Aí mistura isso. Divulgação científica, mídia, crença de chulé do que é ciência. Próprias concepções modernas do que são ciência, que já são ultrapassadas, essa coisa toda. E aí cria-se essa possibilidade de refúgio para dizer, não, viu? Podemos manter aí a nossa fé, a nossa apologia. Só que desde sempre pôde se manter. O grande lance é que Deus não é um dado científico. E não deve ser. Para não atrapalhar esse processo e procedimento, metodologia científica para a resolução de problemas. Eu não entendi ainda qual que foi o núcleo para poder fazer isso. Quer dizer, eu até entendi, porque eu acho que o lance é, já que não dá para ser 100% certo como se pretendia no iluminismo, positivista e tal, não sei o que lá, olha, temos espaço para a nossa ciência. Aí ressuscita o fantasma positivista, né, para poder fazer valer o outro lado, que seria esse fundamentalismo apologético religioso, que cria a guerra para poder vencer, ou para não perder, sei lá. Quando na verdade é a fé cristã que vai nos dar historicamente as bases para que a ciência moderna pudesse crescer. Então, a verdadeira ciência lida com... Aí eu recomendo um pouquinho de aprendizado sobre outra ciência, chamada história. Não é bem assim. Se você quer saber um pouquinho, inclusive, sobre o desenvolvimento da própria modernidade, suas bases científicas, de um ponto de vista não eurocêntrico e diverso, para compreender para além dessa narrativa que coloca no cristianismo todas as benesses e esquece dos malefícios, vê o nosso curso Ética da Libertação, que está aqui na nossa plataforma aqui da Abra Universidade. Com dados e interpreta esses dados de modo objetivo. E eu, como cristão, que vou viver um ambiente acadêmico, como então eu posso viver minha fé e fazer uma ciência que, de fato, a minha fé vá contribuir com aquele material científico? Domingo você vai na igreja, durante a semana faz suas orações em casa, cuida da sua família, né? Realiza aí os ritos que você considera interessante e na universidade, no seu trabalho, na pesquisa, você faz o procedimento científico sem precisar pressupor os dogmas e as doutrinas. É tranquilo. Não precisa ser um dado ali na hora de fazer o procedimento. Se você é fé, você é cristão, você está trabalhando ou estudando no ambiente acadêmico, a primeira coisa que você tem que saber é que a criação de Deus pelo qual nós da área de ciência estudamos, ela é o que nós acabamos de dizer, ela é a criação de Deus. Né? Então, quando você começa a estudar ou pesquisar em termos de ciência, você não está fazendo algo que está além da sua fé. Você está estudando as obras do Criador. Então, essa é a primeira coisa. Eu não estou fazendo algo diferente da minha fé, não estou fazendo algo espúrio, eu estou trabalhando dentro daquilo que o meu Senhor me deu para trabalhar, e Ele me deu para trabalhar a sua criação. Pergunta: no âmbito das ciências sociais, a gente vai também considerar que esta sociedade maluca na qual nós vivemos também foi criação de Deus? Ou nós vamos diferenciar o que seria essa obra do Criador natural e na qual nós estamos inseridos da criação humana de uma sociedade com determinadas instituições específicas que, se nós criamos, nós podemos mudar? Fica aí o questionamento. Então esse é o primeiro dado que você tem que entender. Segundo dado que você tem que entender é que dentro do ambiente acadêmico, o ambiente não é favorável à fé. Né, você não vai encontrar lá uma capela. Não vai ter o púlpito, nem o espaço do culto, porque não é esse o ambiente para fazer isso. Fica a dica aí. Como um evangélico que passou pela universidade, considero saudável. Assim como eu nunca vi cientista entrar lá na igreja
para encher os pacová da galera que não necessariamente está fazendo produção científica. Porque se tem uma ideia errada, mais uma vez, que a fé se opõe à ciência, a ciência se opõe à fé. Então você tem um ambiente cuja cosmovisão é uma cosmovisão naturalista, é uma cosmovisão materialista, uma cosmovisão que abomina o sobrenatural, abomina o transcendente, não aceita o metafísico, e, portanto, qualquer ideia que você possa ter de estudar uma parte da criação e dizer assim, não, o que eu estou estudando é porque Deus fez, e Deus fez as coisas de maneira ordeira, Deus fez as coisas com ordem, a partir de leis físicas que são quantificáveis, e eu posso estudar. Quando você começa a pensar isso dentro da academia, muitas das vezes você é considerado alguém menor. Não, o problema é se você, na hora que for escrever o seu artigo científico, que você fez esse trabalho todo com os dados objetivos e não sei o que, você termina dizendo, eu tô fazendo isso aí porque Deus é bom. Então, essa é uma coisa que não faz diferença no procedimento, entendeu? Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero conhecer a criação do Criador. Excelente, mas isso não entra, não faz diferença. Não precisa ser partilhado esse elemento para que seja validado, trabalhado sua produção científica. É suave. Ou quantidade de cientista aí que tem sua fé agnóstica, esotérica, crente, hindu, ou qualquer outra coisa, muçulmano, e segue produzindo ciência e tá tudo certo. E a gente compartilha um ambiente que nós criamos, que é esse ambiente acadêmico e científico. E tá suave. Eu não tô entendendo o problema. Ninguém tá sendo perseguido, velho. Tá de boa. Alguém que não tem, na verdade, tanta autoridade para falar de ciência. O que é uma coisa engraçada. Porque dentro dos prêmios Nobel que nós temos aí, mais ou menos 70% dos prêmios Nobel são todos para cristãos. Por que será que um prêmio ocidental, criado por uma sociedade ocidental, capitalista e tudo mais, premia apenas o pessoal que é crente? Ai, meu Deus do céu. Tem um outro vídeo que a gente fez um react, é um papo aleatório do Marcos Eberlin com o Rodrigo Silva no Flow, e a gente já passou por isso aí. Ei, a argumentação mais pra lá do que pra cá. Pelo amor de Deus. Essa galera põe na hora de fazer ciência. Põe lá a religião na hora de fazer ciência. Põe lá a fé, os dogmas, não sei o que, ou não? Ou isso não é um dado necessário para o procedimento científico? Os que creem em Deus, mais ou menos 20% são para judeus. E só tem mais ou menos 10% que inclui todo o resto. Todos os que não são cristãos, dados que não são de tom também. Ou seja, 90% dos prêmios Nobel foram dados para pessoas que creem em Deus e que fizeram ciência de ponta, de altíssima qualidade. Parabéns aí, cientistas! Que foi reconhecido pela academia científica, pelos pares, em termos mundiais. Então, sim, ciência você pode fazer sabendo que o que você está fazendo é algo que vai contribuir para o reino de Deus, vai contribuir para a sociedade e vai sim contribuir para o bem-estar humano. Deus te ouça, querido camarada Kelson, porque neste exato momento eu estou aguardando ansiosamente para o resultado aí das finalíssimas do Prêmio CAPES de melhor tese de 2024. Talvez eu não chegue nem perto, mas só de ter sido indicado fiquei feliz pra caramba. E olha, sendo crente, um crente marxista ainda, oi, que mundo maluco que a gente tá vivendo. Só que eu tenho uma informação pro senhor. A parte de Deus não entrou lá na minha tese. Talvez por isso que faça sentido a produção de ciência, inclusive no âmbito das ciências sociais. E isso é um ministério também. Isso é um ministério. Para a gente caminhar então para o final, olhando ali para aquela câmera, quais conselhos você poderia então dar a um jovem que está na academia e que quer de fato fazer ciência e viver sua fé de maneira a glorificar ao Senhor? Primeiro conselho, estude. Estude. Se você é filho de Deus, você é cristão, você quer caminhar pela área científica, acadêmica de pesquisa, seja o melhor estudante da sua área. Estude, busque ao Senhor em oração, seja o melhor, não para sua glória pessoal, mas para glorificar o Senhor. Então, em primeiro lugar é isso, estude bem. Segundo lugar, saiba que o que você está fazendo é algo que de fato está dentro do mandato cultural do cristão.
Se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição um videozinho sobre reaction, esse lance de mandato cultural. Ai, que tristeza. Fomos chamados para, de alguma forma, dominar essa criação. E dominar no sentido de entendê-la, de aprendê-la, de controlá-la. Isso é ciência. Ciência é isso. Então você pode fazer isso, você vai estudar, você vai pegar uma parte da criação de Deus dentro de alguma área científica e você vai gastar tempo naquilo. As ciências sociais entram em qual parte da criação de Deus? Isso é uma pergunta muito importante. Porque beleza, vamos controlar e dominar a natureza. E aí esqueceu de olhar para a sociedade, como ela tem feito isso sobre as bases capitalistas, e a gente está destruindo as condições de própria reprodução da vida e da nossa existência. Que genial e racional essa ciência. O ambiente que você vai estudar, ou que você vai trabalhar, é um ambiente hostil à fé, pelo menos hoje. Não era assim no passado. Não é, meus lindos. A ciência, ela vem dos grandes centros teológicos. Então, por quase 1,5 séculos, a ciência estava dentro da teologia. E sendo perseguida, colocada na fogueira ou expulsa da igreja. É um ambiente muito favorável. Nós vivemos um momento contrário. Então, se você vai para essa área, saiba que você vai ter uma série de problemas em termos de pessoas que vão, de alguma forma, deixar a sua fé em xeque. E você tem que lembrar que a fé cristã é uma fé racional, é uma fé que pensa, é uma razão que crê. E você pode dar respostas não só para o que você está estudando, mas também para as perguntas que te fizerem em relação à sua fé, em relação ao seu Deus, em relação à ciência. Então, estude, se prepare, faça aquilo para a glória de Deus. Você vai ter algumas dificuldades, vai ter gente contra você. Mas se você fizer um bom trabalho, eu digo para você, não importa a sua fé, você vai ser aceito dentro do ambiente acadêmico. Podem não gostar de você, podem não aceitar o seu ponto de vista, mas em termos de ciência, o que importa são os resultados. Exatamente. E aí, por isso que não tem essa perseguição, essa megalomania doida aí, não. Ao contrário, o grande lance é saiba onde você executa um determinado tipo de atividade humana. Onde você está lá vivendo com a sua fé, com a sua crença e onde você está trabalhando como cientista. A gente desempenha diferentes papéis em diferentes situações. É só isso. O lance do pânico em torno de perseguição é só pânico em torno de perseguição. Não faz sentido. Perdão, mas é real. Se você realmente está trabalhando, se está fazendo alguma coisa interessante de ciência, você vai adiante. Eu tenho alguns amigos cristãos que são cientistas excelentes, cientistas que são assim de ponta, que estão entre os melhores da América Latina. Tenho praticamente uma filha no Rio Grande do Sul que está entre as melhores da América Latina. Tenho um marido dela que é como um filho para mim, que está entre os melhores do mundo da área de engenharia de produção. E temos alguns também em São Paulo, no Amazonas, filhos de Deus, que foram adiante, não temeram esse ambiente, estudaram, correram atrás, tiveram seus embates com os que não são da fé, mas fizeram um bom trabalho. E a ciência vai reconhecer os dados. Filha de Deus somos todos nós, graças a Deus. E tamo junto, meu querido. E você também exerça a sua função aí de cientista. Conheço muitos excelentes cientistas que não partilham a mesma fé que eu, que são de outras religiões, ou sem nenhuma religião, e também produzem um excelente arsenal científico, de uma produção de qualidade de ponta. Só que aquilo, né? Não colocam essas crenças e esses valores como um dado necessário para a produção de ciência. Então, acho que esse é o ponto. Foi uma grande conversa que nós tivemos aqui para descobrir que é só cada um colocar no seu cantinho devido o que é devido e tá tudo certo. E assim seguimos. Tamo junto, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!